Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá a todos mais uma vez, muito feliz de estar aqui para mais uma assistência espiritual aos animais do CEF, do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de começar, vamos todos fazer uma preparação para que o nosso coração fique aberto para as reflexões, fique aberto para as energias que o plano espiritual preparou para todos nós recebermos, né? Então vamos relaxando os nossos corpos, a nossa mente, sentindo que somos envolvidos em muito amor, que nós somos acolhidos pela espiritualidade, pelos nossos mentores, pelos responsáveis mentores dos nossos pets, dos nossos animais de estimação. Vamos percebendo que todos nós somos envolvidos em muita paz, em muita serenidade, e por isso mesmo agradecemos imensamente por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, de estudarmos e refletirmos a respeito de uma passagem do Evangelho e também estarmos aqui pelos nossos queridos pets, nossos animais, nossos filhos do coração. Nós vamos percebendo que a nossa Mãe Maria nos envolve com muito amor, com todo o seu carinho, com toda a sua ternura. E assim o nosso coração vai se abrindo de dentro para fora, somos muito amparados e vamos todos junto dela, em direção ao Cristo, nos sentindo envolvidos em seu amor e sua luz, agradecendo por todos os seus ensinamentos, que nós possamos manter os nossos corações abertos para que possamos entender, compreender melhor tudo o que ele nos ensinou e colocar isso em prática na nossa vida também, sentindo que somos então muito amados. Nós vamos junto de Jesus, caminhando até o nosso Pai, nosso Criador, agradecendo imensamente a nossa vida e as oportunidades de trabalho, oportunidades de reconstrução, de entendimento. Dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas na medida em que perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre retribuir o mal com o bem. E isso está num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre amar os inimigos. E amar os inimigos é uma coisa que realmente, né? Será que é fácil? Será que é difícil? Né? O que significa mesmo isso? Né? Vamos lá, vamos falar de retribuir o mal com o bem. Se a gente pensar que retribuir o mal com o mal é uma vingança, é uma vingança. Por quê? Porque é aquela necessidade que a gente tem interna de fazer, de querer que o outro sofra o que eu sofri. De querer que o outro passe o que eu passei. De querer que o outro sinta o que a gente sentiu. Não é? Sabe aquela coisa de, mas agora eu quero mesmo que sinta para ver como é ruim, para nunca mais fazer para ninguém, porque me ofendeu, então eu vou ofender também, entende? É essa a dinâmica, não é? Por exemplo, pisou no meu pé, pisou no meu calo, na primeira oportunidade que der, eu vou pisar no calo dele.
né? Me humilhou em determinada circunstância na frente de todo mundo, ou nem isso, mas enfim, me humilhou, me senti humilhado, né? E na primeira oportunidade eu falei assim, vou humilhar também. Isso é retribuir o mal com o mal. E o que Jesus nos traz é justamente o contrário, dar a outra face, perdoar. Foram vários os ensinamentos de Jesus nesse sentido. E o que Jesus trouxe não foram só ensinamentos da boca para fora, mas muito mais do que isso, Jesus trouxe os exemplos de como se deve agir, como se deve sentir, como se deve responder, não é? E foram vários os exemplos que ele deu com a própria vida, né? Nas suas relações, no meio em que ele esteve, porque em muitos momentos ele foi agredido e ele nunca respondeu com agressão. E o que então ele diz é para que a gente faça isso também. Por quê? Porque afinal Jesus é um modelo. Ele é um modelo para que nós possamos aprender um caminho de felicidade interior, de paz interior plena, que ele tem e que ele diz para nós que nós podemos ter também, desde que sigamos as orientações dele, ou seja, retribuir o mal com o bem, tá certo? Muito bem, mas aí a gente pensa assim, poxa, mas Jesus, caramba, Jesus era Jesus. Jesus nem se sentiu ofendido. Pois é, se Jesus nem se sentiu ofendido e por isso não passaria, não caberia, né, ele retribuir o mal com o mal, então o que a gente precisa fazer, já que ele é o modelo? Não se sentir ofendido também. Aí é complicado, não é? Porque a gente sabe que isso, para nós, para o nosso estágio evolutivo, ainda é difícil. Muito embora nós também, na nossa própria experiência, tenho absoluta certeza que a experiência de todas as pessoas encarnadas, não é? Existem experiências de se sentir ofendido e existem experiências de não se sentir ofendido, não é? Sabe aquela coisa de, puxa vida, dessa vez eu não me senti ofendido, que bom, porque eu não estou passando mal. Né? E não estou com vontade de retribuir o mal para ninguém. Por quê? Porque eu nem senti esse mal. Não é verdade? Então, todas as pessoas têm essas experiências. Naquela experiência que, ai caramba, me senti mal mesmo, me senti humilhado, me senti ofendido, me senti tudo. Né? E também algumas experiências que não, que é justamente o contrário. O que significa que nós estamos no caminho. O que significa que nós temos a possibilidade e a capacidade de fazer aquilo que Jesus disse que nós podemos fazer. Poxa vida, confiemos nele. Não é verdade? Muito bem. Então, nós ainda estamos longe de ser como Jesus, embora com possibilidades e capacidades. Né? Nós precisamos, então, aprender a agir como Jesus. Ou trabalhar internamente para não nos sentirmos ofendidos, para que não tenhamos essa resposta. Né? Muito bem, então aprender a ter controle das nossas reações. Se eu me controlar, embora eu tenha vontade, eu não faço, não é verdade? Porque às vezes a gente pega aquele negócio, não, agora vai acontecer. Respira fundo, bebe uma aguinha e não responde como deu vontade de responder, já é um primeiro passo. É como Jesus? Não é. Mas é um passo para que possamos chegar a ter esta paz de não nos sentirmos ofendidos, não é? Muito bem. Observar a razão dessa sensação ruim. Né? Quais são as razões que me fazem nos sentir tão ruim, tão mal, com relação ao que o outro fez conosco, ao pisão no pé, né? Alguma coisa assim do gênero. Muito bem. Orgulho. O orgulho nos faz ser vítimas, nos sentirmos vítimas, sabe? Vitimismo, né? Porque fulano me fez, porque coitado de mim, porque o fulano fez aquilo, quer dizer, enfim, né? E aí a gente vai culpando. Quando a gente percebe que no caso Jesus não tem essas respostas porque não se sente ofendido, a gente consegue perceber também que ele é o exemplo da humildade. Não tinha nada desse orgulho bobo que a gente tem, que todos nós temos. Né? Então, puxa, isso significa que uma das formas de nos sentirmos melhor é também trabalharmos a humildade dentro de nós.
combatermos o orgulho, combatermos o melindre, combatermos o vitimismo, essa coisa de reclamar, 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 não é? E quanto mais a gente consegue trabalhar, não é de uma hora para outra, não é uma coisa fácil, é uma coisa trabalhosa, não é? E não vem de uma hora para outra. Mas aos poucos, fazendo este trabalho, isso com certeza vai se firmando dentro de nós. Se aquilo que a gente falou lá no início, se todos nós temos a experiência, né, de conseguirmos segurar e não agredirmos ou não respondermos àquela altura ali, o outro, sabe? Não é porque me falou determinadas coisas, eu vou sair respondendo mil e outras coisas, né? Se nós todos temos essa capacidade e exemplos disso na nossa vida, quanto mais trabalhamos a nossa humildade, menos isso vai ficar recorrente. Não é verdade? E aí, aos poucos, também nem nos sentirmos ofendidos. Entra por um ouvido, sai pelo outro, né? O outro que fique lá e a gente nem se, né? Não se desestabiliza, continua em harmonia, não é isso? E aí vamos perceber então outra coisa. Retribuir o mal com o bem está dentro do capítulo que fala sobre amar os inimigos. Ou seja, é uma coisa que tem a ver com a outra, né? Mas aí a gente pensa assim, mas amar os inimigos? Eu nem tenho inimigos, né? Às vezes a gente tem, né? Mas a maioria das vezes, e dentro do meio em que nós nos encontramos, não tem inimigo. Pode não ter inimigo, mas tem desafeto, né? E às vezes a gente tem um afeto que faz alguma coisa que incomoda muito e dá vontade de pegar, né? Segura que senão eu vou, não é verdade? E isso é um desafeto momentâneo de um afeto? Mas também é a mesma dinâmica, no seguinte sentido, retribuir o mal com o bem, não é? Quando a gente fala de amar, quando Jesus fala amar os inimigos, e no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo está bem explicado isso, não é ter a mesma ternura que com os amigos. Então, por exemplo, se eu tenho um desafeto que é o desafeto, né? Eu não consigo chegar e amá-lo da mesma forma que eu amo um amigo meu. Mas Jesus não falou isso. Quando diz amar os inimigos, olha só quanta coisa que Jesus diz, né? Quer que a gente compreenda nesse sentido de amar os inimigos, que a gente também coloca como desafeto. Então, seria não guardar ódio, não guardar rancor e não ter desejo de vingança. E já falamos sobre isso. Né? Guardar ódio, guardar rancor e ter desejo de vingança atingiu o orgulho. Né? Já falamos sobre isso. Perdoar sem condições. Bom, né? Exatamente essa questão. Quando não temos desejo de vingança, então já é um primeiro passo para que a gente entre no caminho correto de como é o Pai, não é verdade? Porque geralmente quando a gente quer que o outro sofra o que a gente sofreu, né? Lá dentro do nosso coração, o que está acontecendo? Incapacidade de perdoar. E Jesus falou várias vezes, perdoar 70 vezes 7 vezes. Né? Perdoar é bem isso, não retribuir o mal com o mal. Né? Muito bem. E tem mais outras coisas que fazem muito sentido também. Por exemplo, não opor obstáculo à reconciliação. Né? Porque às vezes aquele orgulho besta da gente fala assim, não vou desculpar não. Sofra, não vou desculpar não. Né? Só que isso não é retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem é justamente tentar uma reconciliação ou não se opor a ela. Né? Ou quando a gente se opõe, é aquele orgulho mesmo. Não dê. Estou no meu salto, não desço. Né? Desejar o bem, não o mal. Já é alguma coisa muito grande que acontece no nosso coração. Sabe? Não desejo mal. Né? Já desejar o bem, não o mal. Porque às vezes acontece, né, nas nossas relações que a gente recebe uma chapuletada, né? A gente fala, caramba, nossa, né? Coisa chata, né? Me tiraram do eixo. E aí vem aquele desejozinho, assim, mas bem que podia acontecer com ele para ele aprender, não é verdade? Isso também não é o que Jesus ensinou. Não é? Amar os inimigos, amar os desafetos,
é também desejar o bem, não o mal. Porque o mal é vingança, né? Socorrer se necessário. Se aquele que nos prejudicou de alguma forma, nos ofendeu de alguma forma, nos ofendeu é porque nos sentimos ofendidos. Às vezes ele nem quis ofender, a gente que se sentiu ofendido, né? E de repente essa pessoa precisa de um socorro, caramba, não socorrer, né? Não socorrer é não agir com caridade, caridade é não agir com amor. Ah, mas porque ele me ofendeu, enfim. Né? Então, amar os desafetos e usar todo o amor que temos dentro do nosso coração, fazer com que ele realmente se exercite em nós, é socorrer se necessário. Né? E, por último, retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhar, porque essa também é uma questão. Né? Às vezes a gente vem aqui, não, eu não vou fazer mal, vou fazer o bem, mas naquele sentido assim, né? Eu quero que ele fique se sentindo humilhado porque ele fez isso, fez aquilo, agora eu estou por cima. Isso também não é atitude coerente com alguém que esteja trabalhando o amor dentro do coração. Porque quando a gente se sente dessa forma, a gente quer o quê? Quer se sentir acima. E se sentir acima é orgulho, não é? Então, o que Jesus quer, afinal? É que a partir das nossas relações de problema, de briga, enfim, de desconfiança, de uma série de problemas de relacionamento, que parta de nós a quebra do ciclo de dor, de ciclo de ódio. Né? Que a gente seja a quebra desse ciclo. E quando a gente quebra um ciclo de ódio, a gente inicia um ciclo de amor. Né? É automático isso, tá certo? E aí vamos para os animais. Né? Nos animais, é que se tem um instinto, né, uma questão instintiva, que se chama resposta de luta ou fuga. Tá? Isso é uma coisa normal, essa resposta de luta ou fuga, ela tem respostas fisiológicas. Para quê? Aí vamos explicar como é que é a história, né? Os animais, sob uma ameaça, ou seja, é uma questão de sobrevivência, né? Ele está sendo ameaçado, Então vai acontecer o quê? Ele precisa ou lutar para sobreviver ou fugir para sobreviver. É uma coisa ou é outra, tá certo? Então essas respostas fisiológicas são o quê? É uma forma de que o corpo ganhe energia para correr ou para bater ou para lutar, certo? Então são várias as respostas fisiológicas, mas a gente, para ficar mais fácil, né, de entender, existe a da adrenalina. Você precisa do quê? Adrenalina. Você quer correr? Tem que correr. Adrenalina. Quer lutar? Tem também que ter adrenalina, não é isso? Então, essa é uma das respostas. Se você ficar bobo, apático, você não faz nenhuma coisa nem outra. Tá certo? Bom, e isso é uma coisa que foi aprendida no reino animal, que os animais eles têm isso dentro deles para que eles possam sobreviver. Né? É uma necessidade. E isso ainda existe no ser humano também. Então, às vezes, quando a gente se sente ameaçado, bate um melindre, né? A pessoa falou alguma coisa assim, a gente levanta uma barreira defensiva ou arca, assim, sabe aquela coisa, o que é que você falou? Né? Essa a nossa resposta, né? Frente ao que o outro tente nos ferir, ou nos fira, ou queira nos ameaçar de alguma forma. Né? Então, isso existe em nós. Mas vamos ver uma coisa também, olha só que interessante. Então, nos animais isso é um processo instintivo, como em nós também é. E nós estamos tentando trabalhar formas conscientes de ir mudando as nossas respostas, né? Mudando as nossas respostas. E no caso dos animais, por incrível que pareça, também. Então, os animais, né, já começam um processo, mesmo no reino animal, já iniciam um processo de aprendizado social, tá? Que está além da resposta fisiológica, além do instinto de luta ou fuga. Tá? Por quê? Porque eles também precisam aprender a viver em sociedade. Né? É normal, viver sozinho não dá. Viver sozinho é problemático. Viver sozinho é muito mais fácil a gente morrer. Né? Não só porque não encontra meios de sobrevivência, mas também por solidão. Certo? Então, os animais também já começam a ter um aprendizado de apaziguamento. Esse é o nome. Eu descobri com o adestrador do meu cachorro, olha só. Então, esse apaziguamento, o que é? É um conjunto de reações que um indivíduo, ou seja, um cachorro, vamos dar exemplo de cachorro, tá? Mostra para o outro que ele não está a fim de briga. Eu não quero enfrentamento, não. Tá? Então, por exemplo, tem um cachorro e outro cachorro. Né? Um bate o olho no outro,
De repente, um bica com o outro, sai aquela briga, aquela coisa de briga, né? Mas eles já estão aprendendo várias reações, tá certo? De o negócio que se chama apaziguamento, que é assim, olha, não vamos brigar não vale a pena, não é? Então, quais são eles? São instintivos? São, mas veja, eles já estão aprendendo a lidar em sociedade. Então, no caso dos cachorros, bocejar, olha só que legal, né? Que bacana. Sabe que quando o cachorro faz, né, boceja? Isso é uma forma dele apaziguar também, para mostrar para o outro, não quer briga, tá? E às vezes, se vocês olharem bem, os nossos próprios pets e próprios animais, eles apresentam isso não só com outro animal, como com os seres humanos. Então, quando boceja, né? Também está mostrando, não quero briga, não quero enfrentamento. Quando vira a cara para o lado, às vezes se a gente está lá com um cachorro, ou você vê dois cachorros fazendo isso, eles não estão olhando, encarando, mas eles viram a cara. Isso também é uma forma de dizer, eu não estou afim de brigar contigo. Porque quando a gente está afim de brigar, a gente, né? Certo? Esses são alguns exemplos, tá? De que a natureza também vai ensinando o convívio social para os animais. Poxa, e na observação disso nós aprendemos também. Se eles têm reações que os auxiliam a não ter briga, a não ter chateação, a não ter problema, até porque qualquer briga pode resultar, lógico, no caso dos animais, mas também em nós, né? Até mesmo a morte física, certo? Muito bem. E no adestramento, eles treinam, né? Eles aumentam a quantidade, né? A frequência, eles treinam formas de apaziguamento para aqueles animais que precisam disso. Aquele bichinho reativo, sabe? Aquele bichinho que não gosta, né? Não é sociável. Poxa vida, é caso do meu. Por isso que ele foi para o adestramento, né? E também é bom para quê? Para que ele não se sinta tão ameaçado, né? Com mais exemplos, com mais experiências de convívio social, com certeza o bichinho vai ficar mais feliz. Aprender a conviver socialmente sem brigar, sem se sentir ameaçado. Porque vamos pensar um pouco, né? Será que nós não agredimos o outro porque nos sentimos ameaçados por alguma razão? Melindre, é isso aí, né? A gente está se sentindo ameaçado por alguma coisa. Fulano falou tal coisa. Me senti ameaçado. E uma das respostas é fugir. Olha isso. E a outra é lutar. Ou seja, agredir, responder, estufar o peito. O que é? Né? Essa é uma reação que o ser humano tem também, como os bichinhos têm também. Né? Então, olha só que bacana. A observação dos nossos queridos animais de estimação, né? Eles também nos ajudam a trabalhar o nosso interior. Né? Então, poxa, não é só inclusive, né, seria melhor dizer assim, inclusive, observando os nossos pequenos, eles nos ajudam muito, não é verdade? E aí, para encerrar, gostaria de colocar algumas frases da prece de São Francisco de Assis, né? Franciscanos, os franciscanos, né? São Francisco, amigo dos animais. Então, sabe aquela prece? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Puxa vida, o que está falando aqui? Sobre ódio, sobre ofensa, sobre discórdia. Que em vez de retribuir com o mal, que a gente possa retribuir com o bem. Levar amor, perdão e união. Né? Então, uma vez eu ouvi isso, achei super interessante. Né? Às vezes a gente está ouvindo essa frase, está pensando assim, onde houver ódio, que eu leve o amor. Então está havendo ódio ali em algum meio, em alguma cidade, em algum grupo, não sei o que, eu vá lá e leve amor. Às vezes parece isso, né? Parece isso. Onde houver ofensa, alguém está se sentindo ofendido, alguma coisa, vá lá ensinar o perdão. Parece, mas isso é uma interpretação muito, muito rasa. Né? Pode até ser também, e também serve, mas não. Na verdade, a gente não está levando essas coisas todas, essas atitudes, para um lugar externo, para um outro. Sabe, como se a gente tivesse, Jesus, leva lá o perdão, leva lá o amor. Não é isso não. Tá?
Se a gente pensar que nessa frase é levar ao nosso coração, aos nossos relacionamentos, tudo isso faz muito sentido para o nosso estado de hoje. Né? Olha só, onde houver ódio em alguma relação nossa, que parta de nós o amor. Onde houver ódio em algum relacionamento meu, que parta de mim o amor. Porque sou eu que quebro o ciclo de ódio. Onde houver ofensa, que parta de mim o perdão. Porque sou eu que quebro o ciclo de ódio. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Olha que bonito, né? Então que nós possamos guardar a prece de São Francisco dentro dos nossos corações com consciência e com muita paz. E então nós vamos vibrando por todas as formas de vida do planeta, vibrando também pelos nossos pets, nossos amados, pelos nossos lares, por nós mesmos e por todos os nossos desafetos, que possam nos perdoar também. Né? Então, nós dizemos, Pai, seja feita a tua vontade. Graças a Deus.